Uma pesquisa da Federação do Comércio do Estado de São Paulo detectou um aumento do número de vítimas de crimes digitais neste ano. Cartões de créditos clonados e dados pessoais furtados estão entre as ocorrências. Essa realidade já provocou alterações na legislação criminal, mas continua desafiando as autoridades. Quando ouvia falar em crimes cibernéticos, Elaine jamais achou que poderia ser uma das vítimas. A surpresa veio no último mês de junho, quando ela recebeu uma ligação da empresa que prestava o seguro do cartão de crédito dela. Perguntando, na verdade, se eu estava fazendo compras no exterior. Várias lojas, se eu havia gastado ou não. E eu fui dizendo que não, e aí o prejuízo foi bem grande. As compras foram realizadas depois que um hacker conseguiu as informações e a senha do cartão da professora. Se tivesse que arcar com os custos, o valor gasto ficaria em quase R$5.000. Mas nesse caso, a situação foi resolvida sem nenhum prejuízo para a família. Esse é só um tipo de crime digital. Depois da mudança na lei em 2012, várias outras ações passaram a integrar a lista. Se alguém tem um atentado contra a sua honra, por exemplo, né? Uma injúria, calúnia, difamação, já eram situações previstas e que hoje, inclusive nas redes sociais, a gente está observando acontecer muito isso daí. Uma pesquisa realizada pela Federação do Comércio de São Paulo sobre o comportamento dos usuários de internet apontou um aumento desses crimes. No mês de maio de 2012, o número de pessoas que já tinha sofrido ou conhecia alguma vítima de crime digital ficou em 12,7%. No mesmo mês deste ano, o índice subiu para 17,9%. A quantidade de usuários totais dentro das redes de computadores, ela aumentou de uma maneira avassaladora. Então, eu acho que esse é o primeiro grande motivo. O segundo é que essas pessoas que estão começando a utilizar a internet, e mesmo outras que já utilizavam, estão começando a fazer operações pela internet. De acordo com o estudo, os homens continuam sendo os mais atingidos. Em muitos dos casos, a clonagem da senha e da numeração do cartão são conseguidas pelos criminosos virtuais, por exemplo, no momento em que a pessoa utiliza o banco via internet e também na realização de compras em sites, quando esses dados são fornecidos. Mesmo com os riscos frequentes indicados para operações na internet, a pesquisa apontou uma queda no número de internautas que utilizam alguma ferramenta de prevenção. Em 2012, quase 80% dos internautas tomavam esse cuidado. Nesse ano, o número caiu para pouco mais de 65%. Os especialistas alertam para os cuidados na hora de usar a internet, principalmente utilizando os antivírus e navegando em sites confiáveis. Mas se mesmo assim você for vítima de um crime digital, a primeira ação é registrar um boletim de ocorrência para dar início às investigações. Depois do susto, Elaine passou a adotar algumas ações preventivas para evitar uma nova dor de cabeça. Eu acho que não só o computador, mas os dados que a gente acaba fornecendo para as lojas. Então, nós começamos a ficar mais atentos em relação a isso mesmo. Um levantamento feito em 100 empresas revelou que a indústria regional está lucrando mais. Apesar do bom resultado, as de médio porte precisam inovar. Os resultados surpreenderam. As empresas de Campinas e região tiveram crescimento de 11% no faturamento líquido no ano passado, índice 32% maior do que o de 2011. O faturamento cresceu, o lucro melhorou. Por quê? Porque as empresas geriram melhor os seus custos. Na região existem cerca de 4.000 indústrias de médio e pequeno porte. Segundo os analistas, elas vivem um momento delicado. A pequena e média num dilema, né, de que ou ela realmente se moderniza, cresce para poder competir nesse ambiente competitivo, ou ela se vai ter ameaçada no médio e curto prazo. O estudo de 2014 deve mostrar os impactos negativos do atual cenário econômico. Daqui a pouco, pesquisa aponta que a carteira assinada deixou de ser o desejo dos jovens depois da conclusão do ensino superior.